Bom dia, gente. Mais uma vez estamos aqui nesse período de pandemia, de quarentena, para gravar a segunda aula deste semestre, que vai ser justamente sobre a segunda lei de Newton, ok? Que é justamente o princípio fundamental da dinâmica. E vamos falar um pouco de força resultante, certo? Aula passada nós trabalhamos sobre movimentos e o princípio da inércia, Primeira lei de Newton. E agora vamos falar um pouco da segunda lei de Newton, certo? O que é que diz a segunda lei de Newton? Fala que a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida, dada representada justamente por essa formulazinha aí, FR igual massa vezes aceleração. Por que tem uma setinha em cima? Porque força e aceleração são grandezas vetoriais, ou seja, tem sentido, direção e módulo, ok? Estamos aqui um pequeno exemplo, onde nós temos um objeto, um corpo em azul, e nele há três forças. Para onde, quem é a força resultante? Vai ser justamente a soma dessas forças, ok? Devemos observar que devemos considerar os sinais dessas forças, ou seja, a força F1 é uma força positiva, a força F2 é uma força negativa, então vai ficar o que? F1 menos F2 menos também F3, Porque F3 também tem uma composição dela é negativa e a outra vai ser na vertical, ou seja, devemos considerar as forças nas três dimensões, na dimensão X, na Y e na Z, mas isso aqui nessa parte de dimensão não vamos se preocupar tanto assim, ok? Apenas vamos focar na resolução e na decomposição, certo? O que é que diz a segunda lei de Newton? Ele fala que todo corpo necessita da ação de uma força para iniciar o movimento, sair do repouso, ou para que seu movimento seja alterado, ou seja, para que eu varie a velocidade desse corpo. Quanto maior a massa de um objeto, maior a força necessária para alterar o seu estado, ou seja, tirá-lo do repouso. Quanto maior a variação de velocidade da aceleração que se deseja imprimir a um corpo, maior vai ser a força necessária para isso, certo? E a aceleração adquirida por um objeto tem sempre a mesma direção e o sentido da força resultante que atua no objeto, ok? E na segunda lei de Newton, ela bem na forma mesmo, ela fala força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Professor, mas o que seria essa força resultante? Certo? Vai ser a força resultante, ela vai substituir, certo, um conjunto de forças e ela vai ter o mesmo efeito que esse conjunto de força aplicado nesse corpo, ok? No item A, nós temos aqui que apenas uma força está atuando sobre esse corpo. Então, quem vai ser a força resultante? Vai ser a força F, ok? No item B, nós temos a força 1 e a força 2. Quem vai ser a força resultante nesse caso aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a subtração dessas forças, ok? Ou seja, vai ser a força 1, que é a força maior, menos a força 2, que é a força menor. Logo, a força resultante vai ter o mesmo sentido que a força 1, ok? E a aceleração vai ser no mesmo sentido que a força 1. Se a força 1 fosse igual à força 2, a força resultante desse corpo seria 0, ok? O item C é o mesmo modo que o item B, apenas mudando a direção, Antes na horizontal, agora está na vertical. Força maior menos a força menor vai ser igual à minha força resultante, ok? O item D aqui nós temos três forças, onde a força 1 está para a direita, a força 2 e 3 está para a esquerda. O que nós vamos fazer aqui?
Vamos somar a força 2 e a força 3. Depois, nós teremos duas forças, né? Aí nós vamos subtrair a força maior menos a força menor. Vamos encontrar a força resultante. O item E, nós temos aí duas forças que estão perpendicular uma com a outra, ou seja, as duas formam um ângulo de 90 graus. Toda vez em que nós encontrarmos um problema que ele represente as forças um ângulo de 90 graus, nós iremos utilizar o teorema de Pitágoras, ou seja, força resultante vai ser igual a F1 força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, ok? Professor, e se esse ângulo não for de 90 graus, for maior ou menor, eu irei utilizar a lei dos cossenos, ok? Que é basicamente bem simples também. Como é o cálculo, força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ, certo? Quem é θ? Θ é o ângulo que vai ficar entre esses dois vetores de força, entre essas duas forças, certo? Observando e lembrando que esses dados do ângulo aí, do cosseno, sempre vai ser dado na questão, então não precisa vocês se preocuparem com isso, ok? Eu coloquei aqui 4 exemplos, certo? O que é que diz? Diz que nas figuras abaixo representamos as forças que agem nos blocos, todos de massa igual a 2 kg. Determine em cada caso o modo da aceleração que esse bloco adquire, ok? De imediato vamos descobrir a força resultante, certo? Para depois substituirmos na fórmula e encontrarmos a aceleração. No item A, quem vai ser a força resultante? Vai ser a única força que existe nela, que é justamente 4 Newton, ok? Lembrando que Newton é a unidade de força. No item B, quem vai ser a força resultante? Vai ser a soma das duas forças que estão atuando sobre o corpo B, ok? Observamos que as duas setas elas estão apontando para a mesma direção, então eu irei somar essas duas forças, ou seja, a força resultante vai ser 3 mais 4. Já no item C, as setas estão com direções contrárias, certo? Observem as pontas das setas, certo? Se ela está com direção contrária, então eu irei subtrair, ou seja, vai ser a força maior menos a menor. 4 menos 3 vai ser 1 Newton, minha força resultante no item C. No item D, nós temos aí uma representação de um triângulo retângulo, ou seja, iremos utilizar aqui o teorema de Pitágoras. A força resultante vai ser igual ao quadrado, vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Força resultante ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. 4, 9 mais 16 dá 25. Então vamos ter o que? Força resultante ao quadrado igual a 25. Vamos tirar a raiz, vai ficar o que? FR, força resultante igual a 5 Newton. Raiz de 25 é 5. Após descobrir a força resultante em cada situação, nós iremos substituir na fórmula e encontrar a aceleração desejada. F1 é igual a ma. F1, que é a força resultante, 4 igual a 2, que é a massa, vezes A. Vamos colocar o 2 para o outro lado. 4 para 2 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a aceleração. O item B, força resultante vai ser 7, que vai ser igual a 2 vezes A. Vamos dividir o 7 por 2,
que vamos ter o resultado igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado. O item C, novamente, vamos subtrair o resultado e encontrar a aceleração, ok? E o item D também, aqui explica, certo? Depois de fazer a teorema de Pitágoras, vamos encontrar o 5, que é justamente a força resultante, substitui na fórmula, divide por 2 e encontra a aceleração, ok? Agora, o que é que nós iremos fazer? Tem um pequeno exercício para vocês na página 117, ok? Página 117, e vocês irão resolver as questões 2, questões 3, questão 5, questão 7 e questão 8, mais uma vez. Questão 2, questão 3, questão 5, questão 7 e questão 8, ok? Vocês irão enviar para o responsável da turma em receber as atividades, certo? Não irei cobrar nada no sala de aula ainda não. Obrigado, gente. Tchau. Até a próxima. Desculpe qualquer coisa e fiquem com Deus.